Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz, Igreja santificada e justificada. A Igreja que está em paz com Deus, perfeita paz, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o Cristo crucificado, o Cristo ressuscitado, é o Cristo glorificado. Também é o Cristo quem nos ama com amor eterno e com seu precioso sangue. Ele mesmo nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. Creia no Cristo crucificado, creia no Evangelho depois da cruz e fuja do evangelho falso pregado pelo falso sistema evangélico que traz sempre pregações antes da cruz. Creia e viva o poderoso evangelho da justiça, da fé, que é o evangelho depois da cruz. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, eu estou aqui, sempre para o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, do Evangelho depois da cruz, no qual nele eu vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Creia. Vamos começar uma série de estudo para tratarmos a respeito do verdadeiro e único Evangelho, ainda que haja outras manifestações que se chame de Evangelho, não é Evangelho. A palavra deixa bem claro que o verdadeiro Evangelho foi pregado pelos apóstolos e profetas do Senhor, tendo como principal modelo e pregador deste Evangelho o apóstolo São Paulo. E disse o apóstolo São Paulo que toda pregação que não está de acordo com a sã doutrina de Cristo é maldição, diz a palavra de Giselmo. E o que dizer a respeito do sistema protestante, dizendo que vive na reforma? Que reforma? Qual reforma? Pense comigo e com a Bíblia se de fato houve alguma reforma, porque eles se referem à reforma trazida por Martinho Lutero. Observe que ali não foi reforma nenhuma, ali foi a libertação das escrituras que estava em poder dos papas romanos. A verdadeira reforma está acontecendo agora por parte da igreja que crê no Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado, que traz o evangelho depois da cruz e que combate contra os falsos pregadores que pregam evangelhos antes da cruz. Todo evangelho que não está de acordo com a pregação dos apóstolos e profetas do Senhor, como eu tenho dito aqui, tendo e sendo Paulo o principal apóstolo e pregador deste evangelho, não receba, porque a Bíblia chama de anátema, a Bíblia chama de evangelho segundo os homens e não segundo Cristo. Veja esta verdade em Gálatas, no capítulo 1, versículos 6 em diante, diz assim a palavra do nosso Pai. Vamos lá? Paulo falando aos Gálatas que passou do evangelho antes, passou do evangelho depois da cruz para viver um evangelho antes da cruz. Veja esta verdade e confira a palavra com a palavra. Diga assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê?
anátema, maldito, assim como já dissemos. E agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, todo evangelho antes da cruz é um evangelho de maldição. Porque Paulo diz, não há outro evangelho. Porque, na verdade, o que existe é pregadores e pregadoras que pervertem a fé do verdadeiro evangelho. Ou seja, a palavra diz que eles pervertem a doutrina de Cristo. O que é perverter, Gisele, a doutrina de Cristo? É dizer que o crente não está aperfeiçoado para sempre. Hebreus 10,14 diz que sim, estamos aperfeiçoados para sempre. É amedrontar o crente, sempre ameaçando a perda da sua salvação. Pois está escrito, Filipenses 1,6, que diz, estou plenamente certo que aquele que começou em vós a boa obra também há de completar. É dizer que você não está salvo uma vez e salvo para sempre. Cuidado, porque você pode ir para o inferno. Em desacordo com Hebreus 7,25, que diz que Deus pode sim salvar totalmente todos aqueles que se chegam a eles por intermédio de Cristo e que Cristo vive para interceder pelos que creem. Então, todo evangelho que diz que você tem que pagar um preço para ter direito às suas preciosas promessas de Deus, que em Cristo chegou às nossas vidas, dizendo que você tem sim que pagar um preço, e esse preço hoje não é mais como na antiga lei, que era com sacrifícios de animais e de tudo aquilo que requeria do homem a lei de Moisés. Hoje está disfarçado em campanhas, propósitos, sabe? Faça um propósito, entra aí numa campanha de 7, de 13, sexta-feiras, e aí vai. São variadas, a Bíblia diz em Hebreus 13,9, que são doutrinas várias e estranhas. E isto estão em lugares que se chamam igreja. E muitas delas estão competindo umas com as outras. Gisele, isto é verdade? Sim. Confira você aí onde você mora, no bairro, no município, no estado que estás, na sua cidade. Quantas igrejas tem aí onde você mora? Tem uma só? Não. Tem mais de uma. E veja, observe o que é que eles pregam. Eles pregam um evangelho antes da cruz, brigando uns com os outros, contendendo uns com os outros, dizendo que aquele está falso, aquela está falsa, aquele, e só eles pregam a verdade. E quando você não tem conhecimento, você fica em dúvidas, anda em uma, duas, três igrejas e não se sente aperfeiçoado em Cristo, não se sente merecedor das promessas de Deus, sem ter que pagar um só sequer preço. Porque a palavra diz que Cristo, todo o preço foi pago. Como diz a palavra que em Adão eu me tornei inimigo de Deus, pecador, sem os direitos às promessas de Deus. Mas em Cristo eu recebi toda a minha justificação, a minha santificação e o poder de filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isto está escrito em Romanos capítulo 5,17, que diz: aos que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, estes reinarão em vida, através de um só, nosso Senhor Jesus Cristo. E a herança de Salmo? Romanos capítulo 8,17, que diz: e se somos filhos de Deus, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Cristo sofremos, também com Cristo seremos glorificados. Dizendo que em Cristo eu sofri, em Cristo foi pago o preço pelos meus pecados, que me tornou em Cristo agora justificado, que me tornou
herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você pense nisso e fuja de pregações que anuncia um evangelho antes da cruz e não o evangelho depois da cruz, que nos leva a viver perfeitos em Cristo e vivermos as preciosas e muito grandes promessas de Deus, tendo conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 13. Confie esta verdade e fique atento, que nós vamos estar aqui tratando e combatendo o bom combate, lutando contra este sistema falso evangélico que prega evangelho de anátema, porque é um evangelho falso e está antes da cruz. Pense nisso, igreja, graça e paz.